Semana passada eu fiz 2 perguntas. Que renderam muito, o estudo foi assim, rendeu muito, o pessoal comentou bastante, e eu gosto muito disso, já aviso a todos. Então eu quero a participação de vocês. E eu vou fazer a terceira pergunta, que é a seguinte. E, gente, baseado nessa pergunta, eu tenho a resposta em cima de perguntas do Livro dos Espíritos, que assim são super esclarecedoras. Então eu vou fazer a pergunta, eu quero ouvir as respostas de vocês. A partir disso a gente começa a ler as perguntas do Livro dos Espíritos. Tá joia? Olha só. Vocês acreditam que a espiritualidade influencia de alguma forma o ser humano a concretizar o ato suicida ou a se libertar dele? Vocês acham que a espiritualidade tem esse poder? Aí, a Tchelinha já respondeu que acha que sim. E aí, gente, o que vocês acham? Ai, quando vem esse ai aí, eu já fico meio preocupada, que a pessoa tá na dúvida. A Bia falou, gente, que interferir no livre-arbítrio da pessoa, não. Mas auxiliar a pessoa a se libertar, sim. E embaixo ela botou ai. Com certeza pode influenciar. Tanto para cometer como para deixar de cometer. Mas aí depende da gente, o livre-arbítrio é nosso. De seguir o conselho, a influência que nos é dada ou não. Depender da gente. Exatamente, moça. A sua resposta foi super esclarecedora. Gente, eu acho que assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender de que forma os espíritos influenciam as nossas vidas. Por isso que eu quero entrar no Livro dos Espíritos. Para a gente entender um pouquinho melhor a influência dos espíritos na nossa vida. Tá joia? Aí eu vou fazer as perguntas do Livro dos Espíritos. Olha só. Primeira pergunta. E eu quero a resposta de vocês também, hein? Os espíritos, pergunta 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? O que vocês acham? Tem que colar, Giza. Já tinha lido? Sim! Muito mais do que nós imaginamos. Então, muita coisa eles que nos dirigem. Uhum. A moça já deu até a resposta, gente. Dependendo do nosso estado emocional, principalmente, né? Com toda certeza. Uhum. Olha só a resposta deles, gente. Muito mais do que imaginais, como a moça disse. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Aí a Bia disse, se a gente deixar a porta aberta, sim, tanto para o bem como para o mal. Eu acho que a questão principal é que a gente nunca sabe quando a porta está aberta ou não. Por isso que a gente tem que estar sempre com pensamento positivo, com a vibração positiva, porque se por um acaso a gente for influenciado, a gente vai ser influenciado por bem e não por mal. Se a gente emana coisa boa, a gente atrai coisa boa. Isso é muito importante. Então, a resposta que ele dá é que, assim, os espíritos, eles influem, sim, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Muito mais do que a gente imagina. Agora, vamos à próxima pergunta. Temos pensamentos, pergunta 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. O que vocês acham, gente? A gente tem pensamentos próprios. Isso é um fato. Mas vocês acham que a gente tem pensamentos que nos são sugeridos pela espiritualidade, alguma coisa assim? A Bia já disse que sim, a Marcela já disse que sim. A moça também já disse que sim. Vocês acham, gente, que nós temos pensamentos que nos são sugeridos? Tivemos 3 pessoas que já disseram que sim. Olha só, gente, a resposta dos espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa.
Não deixei de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Já pararam para pensar que muitas vezes a gente se contradiz, a gente fica na dúvida, a gente não sabe o que fazer? Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Aqui são os espíritos respondendo, né? É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Olha só, a gente tem o nosso pensamento próprio e o pensamento que de alguma forma está vindo até nós através de influências. E essas influências, elas podem ser negativas ou positivas. Tudo depende da nossa vibração naquele momento. É hora que a gente fica brigando com a gente mesmo. Será por quê? Não tem? A gente entra em guerra com a gente mesmo. E olha a pergunta da Bia. E como diferenciar o que é nosso e o que não é? Bia, essa pergunta eu acho que ela é fundamental. Eu acredito, Bia, que em primeiro lugar a gente precisa entender. A Teté e a moça estão aqui para também me auxiliarem a responder essa pergunta. Mas eu acredito que, assim, em primeiro lugar, a gente tem que estar sempre pensando em qual que é. Então será que eu vou ler ela? Deixa eu ver. Está aqui, Bia. Eu vou ler essa pergunta. Eu vou ler esta pergunta. Pergunta 461. Que é a próxima pergunta. Então, eu posso ler ela? Podemos continuar? É porque Kardec, ele pensa como a gente, né? Você acha que na hora cara, como que eu vou diferenciar, então, esses pensamentos? Ele são vários. Como é que eu vou saber essa diferença? Eu acho que Kardec, na hora, ele teve o mesmo pensamento que a Bia teve agora. Peraí, se eu sou influenciado de alguma forma e eu tenho o meu pensamento e o pensamento que não me pertence, que é da espiritualidade, como é que eu diferencio? Aí que vem a pergunta 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Alguém tem alguma ideia, gente? Alguém sabe responder essa pergunta? Alguma ideia? Olha só, gente, a Marcelinha já falou que, tipo assim, ela não tem a menor ideia. E vocês? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia do que pode fazer? O que é sugerir? Como é que a gente diferencia isso? Não sei. Nem sei. Aí a Bia já fez uma pergunta. Conhecer a si mesmo? Talvez. Também, né? Acho que esse é o ponto base da coisa. Conhece a ti mesmo. A gente se conhecer. A gente saber o que nos pertence. Meu Deus. Tô enrolado, então. É nós, a Bia. É nós. Conhece-te a ti mesmo. Olha só a resposta. Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Além disso, essa distinção não é tanto de vosso interesse. E muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, ele o faz com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, terá apenas maior responsabilidade. Olha só, gente, o que ele diz? Quando, né, a espiritualidade está nos influenciando de alguma forma, é como se a gente estivesse escutando uma voz. É como se uma terceira pessoa falasse com a gente. O nosso pensamento, normalmente, ele vem à tona através do impulso. É aquele pensamento imediato. Eu sempre falo muito com os meus pacientes lá no consultório. Nós somos seres humanos. Seres humanos. Primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Nós vamos ter reações imediatas às situações que acontecem com a gente.
Por isso que a gente tem que pensar primeiro antes da gente agir. Exatamente. Principalmente com uma coisa que machuque a gente. Com toda certeza. Né? Se for de impulso, muitas vezes o impulso ele vai vir à tona. E é o impulso que diz quem a gente é. É o impulso que diz qual é o nosso... Não digo o nosso desejo, mas o que a gente está pensando ali, naquele momento. É tudo através do impulso. É ele que diz. A questão principal é que quando bate a dúvida, bate a incerteza, normalmente ela vem um tempo depois. Vem o impulso, aí depois vem a dúvida. Juntinho ali com ele. O depois impulso, vem os dois. aí eles vêm em conjunto. E aí vem a questão. Que decisão a gente toma? Em primeiro lugar, se a gente está seguindo o caminho do bem... Peraí que eu vou até pegar o livro aqui de novo. Se a gente está seguindo o caminho do bem, a gente vai fazer com boa vontade, com desejo, com carinho, independente de estar sendo influenciado ou não pela espiritualidade amiga. Por isso que a gente não pode se apegar a isso. Ah, será que eu estou sendo influenciado? Não importa. O mais importante é a gente estar seguindo o caminho do bem. Agora, se a gente está seguindo o caminho do mal, a gente vai saber que a gente precisa ter responsabilidade perante aquilo. De entender que aquela é a nossa decisão. Porque no final das contas, gente, influenciados ou não, a decisão é sempre nossa. A responsabilidade é sempre nossa, daquilo que a gente decide fazer. Nós podemos ser influenciados pela espiritualidade amiga, podemos ser influenciados pelos espíritos obsessores, mas no final das contas, a responsabilidade é de quem? É nossa. Entendem? Conseguiram entender? Biazinha, respondeu a sua pergunta? Ela vai continuar confusa. Eu te deixei um pouco mais confusa. Tenho outra. Então, faz a sua dúvida, porque tá eu, Esther e Marta aqui e Giza para te responder. Então, eu tô tranquila. Posso te dar o meu respaldo como psicóloga? Ela não diferencia. Ela não sabe o que é dela e o que não é. É desse jeito. Infelizmente, uma pessoa que está em um transtorno mental, vamos colocar aí, uma depressão grave, um transtorno de ansiedade grave, uma síndrome do pânico grave, um transtorno psiquiátrico grave, transtorno de bipolaridade. Gente, ela não diferencia o que pertence a ela e o que não pertence. E a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que a maioria das pessoas não tem o entendimento que a gente tem. Então, elas estão sempre jogando para a área da saúde mental muitas coisas que podem ser da saúde espiritual. Como nós mesmos sabemos, muitas doenças da alma, muitas doenças espirituais, muitas doenças mentais, elas podem ter causas espirituais. É claro que dentro do meu consultório eu trato a parte mental, mas eu sempre ressalto quão importante é essa pessoa ter apego espiritual, independente de qual seja. Eu nunca trato religião dentro do meu consultório, é porque eu não posso. Mas eu sempre trato o apego espiritual, a fé que essa pessoa precisa ter, que é muito importante que ela tenha. Não importa qual religião, né? Exatamente. Eu falo também. Exatamente. Então, Bia, uma pessoa que está em sanidade mental extrema, ela não consegue discernir.
quais pensamentos pertencem a ela e quais, de alguma forma, são influências espirituais. Por isso que, muitas vezes, ela entra em surtos constantes, ela não consegue ter o controle da própria vida, porque ela não diferencia o que é dela e o que não é. Entende? Eu penso assim que isso também é tão grave, chegar assim nesse ponto, né, da pessoa, o espírito, ele fica assim, tipo assim, o obsessor, ele cria uma intimidade tão grande com a pessoa, né, com o ser ali que está encarnado, que ele, assim, domina até os atos da pessoa em si. E aí, eu me lembro de um caso, agora, recente, que uma pessoa me contou, que a pessoa, ela estava, assim, num ponto, igual eu falei com ela, eu falei, cara, ele tem que procurar ajuda, porque, tipo assim, tá sem noção. Ele tá num ponto, essa pessoa, é claro, assim, usa droga, mas, tipo assim, a gente vê que é influência de espírito. Ele não consegue dormir, ele vai na rua, ele fala que está sendo perseguido. Ele entra num ambiente, tipo assim, uma pessoa olha para ele, assim, de olhar, tipo, você entrou, as pessoas te olham, é normal você entrar no lugar e as pessoas te olharem. Ele fala que as pessoas querem brigar, que as pessoas querem bater nele, e aí ele já arruma confusão, já pergunta, o que tá olhando? Não sei o quê. E é o tempo inteiro, assim, de perseguição, de achar que está sendo perseguido. Doideira. Amiga, os casos, gente, é absurdo, mas os casos de esquizofrenia grave, esquizofrenia, gente, tem tudo a ver com mania de perseguição, tem tudo a ver com enxergar um outro mundo, uma realidade que não lhe pertence. A maioria, se não todos, assim, eu sou, eu não, a gente não pode generalizar, mas a maioria dos casos de esquizofrenia, eles têm obsessões gravíssimas, gravíssimas. Então, assim, a gente precisa entender que é muito importante a gente fazer essa diferença do que pertence a gente para o que pertence, de alguma forma, a gente está sendo influenciado. Por quê? Se a gente está sendo influenciado para o bem, caramba, tá ótimo. É o nosso anjo da guarda que está ali dizendo: não, faz isso, mas faz dessa maneira. Mas se por um acaso a gente está ouvindo e está sendo tentado a seguir pelo caminho do mal, não, peraí. Faz uma prece, se concentra ali em si mesmo, para e pensa no que você desejaria. Acho que isso é muito importante para a gente não cair no desejo do mal, no desejo do mau espírito. Tá joia? Eu gosto também, amiga, sempre de lembrar. Eu sei que tá corrido toda hora. Não tem problema, amiga. Se precisar, a gente passa mais uma semana. Eu gosto sempre de lembrar também da questão que é o seguinte: a espiritualidade é amiga, né? Os bons espíritos, eles nunca vão obrigar a gente a fazer algo, eles sempre vão vir com uma sugestão, uma dica ou um lembrete. Enquanto alguém quer te prejudicar, ele vai te obrigar, ele vai fazer tipo assim, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso. Então, é o tipo de pensamento também que é bom a gente pensar sobre isso. Aí eu preciso disso, aí eu tenho que fazer isso. Então, que a gente tenha cuidado também até com isso, desse ter, de fazer. Para pensar, eu tenho mesmo que fazer, eu preciso mesmo disso, para a gente entender se realmente são sugestões ou se são nossas, né? Exatamente. Olha só, a Bia fez uma pergunta interessante, olha só. Mas se o primeiro impulso fala sobre a gente, será que é o mais adequado seguir os impulsos? Não necessariamente. Porque podemos ter impulsos para o bem e para o mal. Gente, isso sem sombra de dúvida. Nós somos seres que estamos em processo de evolução. A gente tem que se lembrar disso. Nós não somos seres perfeitos. Nós não vamos o tempo inteiro pensar só coisa boa, só coisa positiva. Isso não vai acontecer. Isso é um fato. Então, da mesma forma que as dúvidas vêm assim para o bem e para o mal, os nossos impulsos eles podem acontecer de forma negativa. Gente, o que mais acontece, o que eu mais vejo lá no consultório,
São pessoas agindo de forma impulsiva e se cobrando drasticamente por terem esses impulsos, por agirem dessa forma. E as pessoas se esquecem que nós somos seres humanos e nós, quando agimos por impulso, nós agimos com a emoção lá no pico, lá no auge, a gente esquece da razão. Não tem equilíbrio, razão e emoção na hora do impulso. A gente só leva em conta a razão. É justamente por isso que vem à tona aquele pensamento logo depois do impulso. Não, peraí. Deixa eu parar e pensar. Deixa eu equilibrar isso aqui, de alguma forma. O impulso, muitas vezes, ele define quem nós somos. O que não significa que ele vai ser o tempo inteiro bom. Não mesmo. Muitas vezes o impulso ele vai vir e nós vamos desejar, nós vamos pensar em coisas que não são boas para nós. Justamente por sermos espíritos em evolução. Não somos perfeitos. Estamos aqui em busca da perfeição, muito longe dela ainda. Em busca dela. Então, assim, do mesmo jeito que nós somos influenciados por espíritos bons e espíritos maus, nós também temos impulsos positivos e negativos. Ok? Tudo certo, gente? Eu quero falar! Fala, Celinha! Já hoje tá quieta. Já tô quieta. Na pergunta da Bia lá da doença mental, Sim. tipo, você falou de casos mais graves, mas quando não é tão grave e você tem entendimento, porque também sem ter entendimento, eu não sei como é, Sim. mas muitas vezes você sabe que aquilo não é seu, que aquilo não é você, e tipo, é uma das partes mais dolorosas, porque você fica tentando se encontrar, sair daquilo e você não consegue. Você sabe que não é você sabe que não é seu, e você não consegue sair daquilo, é horrível. Com toda certeza. Você falou tudo, Bia. Marcelinha. Marcelinha. É porque eu li aqui o que a Bia respondeu, aí eu falei, Bia. Mas você falou tudo, Tchelinha. Falou tudo. Oi? Você até colocou aqui, ó. Não, né? Aham, exatamente. Por mais que muitas vezes a gente não saiba, eu acho que a influência espiritual negativa, muitas vezes, ela aumenta ainda mais a nossa ansiedade, ela aumenta ainda mais os nossos pensamentos negativos, porque é como se a gente estivesse alimentando aquilo ali, sabe? E a espiritualidade, ela vem justamente para alimentar aquilo, para fazer a gente se sentir pior. E como a Marcelinha falou, por mais que muitas vezes a gente saiba que aquilo não pertence a gente entra numa teia. É literalmente uma teia. É uma teia de pensamentos negativos, é uma teia de autossabotagem constante. Por isso que, como a Bia falou, fortalecimento de mente e espírito é extremamente importante. Porque é só isso que vai livrar a gente desses pensamentos, dessa autossabotagem constante. É trabalhar a nossa mente, é trabalhar o nosso coração, é trabalhar o nosso lado espiritual, as nossas atitudes. Exatamente. Depende só exclusivamente de nós. E eu acho que é isso que pega mais. É saber que é tudo responsabilidade nossa. É saber que no final das contas só depende da gente. Porque essa é a verdade. Que às vezes nós temos a nossa religião, acreditamos na nossa religião. Então isso nos fortalece muito, mas às vezes pode acontecer uma coisa que machuca a gente. Mas aí vem naquele impulso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a gente já tem o discernimento. Calma, vai com calma, relaxa, deixa para você fazer depois aquele caso. Exatamente. Aí vai com calma. Mas vamos continuar, porque nós temos muitas perguntas ainda. Vamos para a pergunta 464. E é assim, top. Como distinguir se o pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? O que vocês acham? Essa resposta deixa a gente tipo assim, tá, mas o que eu faço? É simples assim, essa resposta. Como é que vocês acham que a gente distingue
A Bia já respondeu. Boa pergunta. É muito difícil, eu acho. Você distinguir assim. Olha a Bia. O que pode ser bom para mim, vai ver é ruim, né? Sei lá. Bia, acho que assim, essa resposta foi excepcional para o estudo de hoje. O que é bom é ruim, mas talvez o que seja ruim também seja bom. E o que seja médio, talvez seja mais ou menos. E tá tudo certo. Então vamos ler esta pergunta, vamos ler esta resposta. What? A resposta é: estudai o assunto. Ou seja, estuda, estuda e estuda. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Ou seja, novamente a gente volta para a gente. Cabe para a gente. Cabe. Lascou de novo. Vamos lá. Próxima pergunta. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? O que vocês acham, gente? Qual é o intuito, né, dos espíritos imperfeitos nos induzirem ao mal? O que eles querem? Vocês sabem? Passa pela cabeça de vocês o que eles querem? A Bia hoje, ela tá assim. Terrível, a Bia. Oi, Tchalinha, repete. A vida é o filme de comédia deles. Eles ficam lá só observando, para eles poderem dar risada. Aí a Bia falou, porque eles não querem que a gente evolua. Sentido. Também, né? Acho que tá dentro. Uhum. Então vamos continuar. Progrediremos então, passaremos adiante. Você vai dar a resposta, querida? Ou eu posso ler? Deixa eu dar a resposta. Vou deixar ela dar a resposta. É porque eles querem que sejamos infelizes assim como eles são. Eles não querem ver a nossa felicidade. Eles não se sentem bem nos vendo felizes. Exatamente. Aí eles influenciam. Exatamente. A resposta é para fazer-vos sofrer como eles. Ou seja, eles não aceitam a posição que eles estão, mas ao mesmo tempo eles não fazem nada para melhorar. Pelo contrário, eles só diminuem isso na gente, de forma a nos influenciar negativamente, porque eles querem ver a gente sofrendo da mesma maneira que eles. Aí, deixa eu ver se é a próxima pergunta. Aí vem a 465A. Isso diminui seus sofrimentos? Vocês acham que fazendo isso, esses espíritos, eles vão sofrer menos? O que vocês acham? Eu acho que não. Aí a moça falou que não. A Bia falou que é um prazer momentâneo, mas não vai solucionar. Exatamente. Se eles assistissem Lúcifer, eles iam descobrir que não. A tortura deles é a deles. Eles que têm que se libertar dela. Exatamente! Eles têm que se libertar da culpa deles. Só eles resolvem isso. Mandem todos agora assistir o Lúcifer. Gente, pelo amor de Deus. Vou ver. Pelo amor de Deus, recomendação para vocês. Assistam Lúcifer. É a melhor série de todos os tempos. E, por favor, todos façam terapia, como diz a Bia. Olha só, vocês já responderam assim, com clareza. Na verdade, gente, isso só afunda mais eles. Aí olha o que eles respondem. A pergunta é: isso diminui seus sofrimentos? Ele fala, não. Mas eles o fazem pela inveja de ver seres mais felizes. Olha como são seres inferiores. Eles fazem isso porque não suportam a felicidade do outro. É muito triste, mas isso existe. E mais do que a gente imagina. E não só em espíritos desencarnados. A gente não se dá conta,
mas muitas vezes nós mesmos cometemos atos assim. Nós temos inveja de ver pessoas mais felizes do que nós, não aceitamos isso e nós, infelizmente, emanamos vibrações negativas, influenciamos de forma negativa e muitas vezes a gente nem faz isso propositalmente. Não é proposital. Muitas vezes isso só acontece por causa disso aqui, ó. Pensamento. Vamos para a próxima pergunta, gente? Vamos lá. Pergunta 467. Pode-se escapar das influências dos espíritos que induzem ao mal? E aí, o que vocês acham? Podemos escapulir deles? Aí a Bia falou, de vez em quando sim, mas quem dera se fosse totalmente. Aí a Tchelinha falou, ai gente, pode. Mas é aquele negócio, né? Estou lendo de acordo com o que está chegando. Depende da gente. Exatamente. A gente pode, mas a gente não sabe se a gente consegue. Marcelinho. Furada danada. E como? Olha a resposta dele, gente. Sim. Pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Ou seja, a gente solicita um espírito negativo pelo desejo ou a gente atrai ele por nossos pensamentos. A questão principal é que nós estamos desejando / pensando. O que vocês desejam? Eis a questão. Qual é a próxima, bobinha? 468. Podemos, gente, passar? Tá ficando tudo esclarecido? Porque eu tô acelerando aqui. Tá bom, vamos lá. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas? O que vocês acham? Se a gente não cede, o espírito tenta chegar e a gente fala assim, não. O que eles fazem? Eles desistem ou eles insistem? Não sei a personalidade dele, uai. Fica na espreita. Fica só esperando. Esperando a oportunidade de dar o bote. No momento que tem uma queda, ele vai lá e... Tá bom. Exatamente. Eles ficam ali escondidinhos debaixo d'água, só esperando. Quando a gente vê, eles já chegaram. Olha só, vou responder já de uma vez. A resposta é: o que queres que façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. No entanto, eles aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, eles desistem, mas não desistem. Eles ficam ali, de fininho, só esperando acontecer. Quando eles vêm, vamos para a próxima, gente. Pergunta 469. Por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? O que vocês acham? Como é que a gente elimina, neutraliza? Eu sei que eliminar 100% não tem como. Até porque nós estamos o tempo inteiro sendo colocados em prova. Mas como que a gente neutraliza? A Bia falou, prece, a Tchelinha, o de sempre, vigiar e orar. A resposta é fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança, rejeitando a influência dos espíritos inferior, destruindo o império que queiram ter sobre vós. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical:
Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gente, como as meninas falaram, é o de sempre. Vigiai e orai. Né? Não tem como sair disso. Aí, viu? A Tchelinha já estava dentro do assunto desde já. Olha só para terminar. Os espíritos que nos querem induzir ao mal apenas aproveitam as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Só para a gente encerrar. O que vocês acham? Eles aproveitam o momento que a gente está vivendo ou eles podem criar isso na nossa cabeça? A Bia falou que acha que os dois. Galera, eu vou responder porque faltam só 2 minutos. A resposta é: aproveitam a circunstância, mas muitas vezes eles a provocam, impelindo-vos sem que percebais ao objetivo de vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma soma em dinheiro. Não penses que foram os espíritos que levaram o dinheiro até ele, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. Então, lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. O mesmo ocorre em todas as outras tentações. Ou seja, nós podemos sim ser levados a caminhos através da espiritualidade. E nós temos essas sugestões de diversas maneiras. Cabe a nós, sempre a nós, a responsabilidade de tomar essa decisão. Ah, Bia, estou me sentindo um fantoche. De vez em quando a gente se sente um fantoche mesmo, Bia. Mas é importante a gente ter na consciência que, no final das contas, a responsabilidade é sempre nossa. E a decisão é nossa também. Bem, gente, eu acho que assim, faltam 30 segundos. Beijos. Que assim seja. Amo vocês. Até semana que vem. Vamos continuar nesse mesmo assunto.